Olá pessoal, nessa videopílula vamos lembrar alguns aspectos do capítulo de avaliação perioperatório, que é o que de vez em quando o pessoal chama de risco cirúrgico, mas não é só o risco da cirurgia. A nossa avaliação compreende um período antes, durante e depois da cirurgia. Olha só, o resumo desse grande e importante capítulo é que a gente tem que associar 3 pilares: o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia e as características do paciente para estimar os riscos de complicações nesse período perioperatório. Então, lá no capítulo, vocês vão ver que as cirurgias, elas se diferenciam em cirurgias de baixíssima chance de complicação, como as cirurgias oftalmológicas, e cirurgias de alto risco de complicação, como as cirurgias vasculares, cirurgias de grandes cavidades. Os tipos de anestesia também. Então, se eu tenho uma anestesia peridural, eu tenho uma resposta pulmonar e cardiovascular totalmente diferente de uma anestesia geral, que vai necessitar que o paciente seja intubado, vai ter alterações da resistência vascular e assim por diante. E características, claro, do próprio paciente, considerando a idade, considerando antecedentes, comorbidades e se essas comorbidades estão estáveis ou estão descompensadas. Então a gente tem, por exemplo, aqui, todo o histórico dos pacientes, tem aquela classificação dos anestesistas, né? ASA, do American Society of Anesthesiology, né? E a gente chega no risco das complicações. E quais são esses riscos? Diversos, pessoal. Olha só, risco de TEV, tromboembolismo venoso, a primeira causa de morte hospitalar passível de prevenção. Risco de endocardite, dependendo do procedimento e, claro, as características do paciente. Risco de insuficiência renal aguda. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem cada vez mais pacientes idosos sendo submetidos a procedimentos, pacientes diabéticos, né, e pacientes já com outras doenças que têm uma diminuição do clearance de creatinina da função renal. Risco de descompensação da doença de base. Então, seja um paciente hepatopata, pneumopata, com alguma alteração hematológica, a gente vai considerar o risco da própria intubação e do desmame dessa intubação. E, claro, a complicação mais temida, que é a complicação de ter um evento coronariano, né? Do paciente ter um infarto ou um acidente vascular encefálico por conta da cirurgia. E aqui a gente tem a análise de risco do American Society of Cardiology, que a gente usa na nossa diretriz, Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que a gente vai estratificar com um score de pontos e definir se aquele paciente tem baixo risco para um evento cardiovascular ou ele tem alto risco. E também vamos ligar com a cirurgia, sempre lembrando que as cirurgias vasculares são as que têm maior potencial de descompensação cardíaca e que nessas, em geral, que a gente acaba utilizando exames de estratificação como cintilografia, ecoestresse, teste ergométrico e até, eventualmente, exames invasivos como a cineangiocoronariografia antes da cirurgia. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.